capitalista e a socialista ficou nítida na Alemanha dividida do pós-guerra. A Alemanha foi dividida entre uma sociedade socialista extrema e uma capitalista de livre mercado. Quando foi dividida entre oriental e ocidental, tinha-se a mesma quantidade de pessoas, mas sob sistemas bem diferentes. A diferença de produtividade e riqueza entre essas duas nações era substancial. Governos e ditaduras revolucionárias tentaram destruir a inveja e fracassaram. Enquanto alguns acreditam que um pecado é uma escolha, outros dizem que ele é inato. Os 7 pecados capitais. Durante séculos, eles moldaram o comportamento da sociedade. Alguns questionam se os humanos são predestinados a cometer o traiçoeiramente ambicioso pecado da inveja. No início do século XX, um novo filósofo cientista, Dr. Sigmund Freud, afirmou ter descoberto um novo tipo de inveja. Ele acreditava que a inveja era causada não por demônios, mas por desejos sociais e sexuais tão aterradores quanto qualquer demônio. De acordo com o criador da psicanálise, todo menino deseja sua mãe e quer matar o pai que ele inveja. Freud chama isso de complexo de Édipo. Quanto às meninas, Freud dizia que uma vez que percebem que são diferentes dos meninos, elas se enchem de desejo pelo que nunca poderão ter. Especificamente, Freud escreveu: a menina tem inveja do pênis. Essa inveja alcança seu ponto máximo no desejo dela também ser um menino. Na ideia de Freud, as meninas invejam os meninos e querem adquirir um pênis para elas se associando a um homem. Essa noção parece implausível para muitos, inclusive para mim também. Mas teve um efeito muito forte na cultura popular. Depois da morte de Freud, sua noção da inveja virou moda nos Estados Unidos. Dos divãs de psicanalistas às festas e salas de reuniões. A inveja do pênis foi usada de modo a manter as mulheres em seu lugar. Uma mulher que tivesse ambição, que quisesse sair do papel tradicional restrito da mulher dos anos 50, muitas vezes era desencorajada com o argumento de que, ao invés de ser uma boa mulher, ela estava tentando ser homem, de modo patológico, porque tinha inveja do pênis. Isso era uma maneira de dizer às mulheres: nem pensem nisso. A terapeuta Karen Horney juntou a inveja do pênis à sua própria teoria: a inveja do útero. De acordo com Horney, os homens invejam a habilidade feminina de gerar vidas e sublimam essa inveja se dedicando às suas carreiras. No início do século XXI, esperava-se que a neurociência aplicada pudesse determinar onde a inveja surgia no cérebro humano. Alguns estudos tentaram medir o aspecto da inveja chamado Schadenfreude. Schadenfreude está representada no cérebro numa região neurológica bem específica. É a mesma região da sensação de recompensa. Isso sugere que pode ser um fenômeno bastante básico na biologia humana. Professores de Harvard e da Universidade de Miami perguntaram a mais de 250 pessoas: que situação você prefere e qual escolheria? Digamos que você ganhe 50 mil por ano e todo mundo em volta ganhe 25 mil. Ou você ganha 100 mil por ano, mas todo mundo em volta ganha 200 mil ao ano. Qual delas você prefere? E mais da metade das pessoas disse: eu fico com os 50 mil. Abro mão do salário de 100 mil. Fico com 50, desde que ganhe 2 vezes mais do que todo mundo. Isso mostra como a relatividade importa para nós. Há quanto tempo a inveja faz parte da formação emocional da humanidade?
Um estudo do Instituto Yerkes, em Atlanta, tentou captar a inveja em um ramo da árvore evolucionária humana com 35 milhões de anos, os macacos prego. Pares de macacos prego foram treinados para trocar agrados por recompensas em comida. Primeiro, os dois ganharam pepinos. Depois, um dos macacos ganhou algo mais gostoso, uma uva. Quando o macaco recebe um pepino e vê que o outro recebe um pepino, ele pensa, ah, pepino, que ótimo, e come, sabe? Ele fica animado. Quando esse macaco recebe um pepino, mas o outro recebe uma uva, ele fica bastante incomodado. Ele rejeita o pepino, joga longe e não come, o que é chocante. Acho que a experiência do pepino é a melhor evidência de que os primatas sentem inveja uns dos outros. Mas, de acordo com alguns cientistas, a inveja pode ser um traço evolucionário positivo. Você vê outro macaco chegando em casa com 5 amendoins. E quando você sai, só consegue 3 amendoins. Você fica com inveja, meio irritado e diz, eu tenho que conseguir os outros 2. Então, a ideia é de que a inveja pode ser um bom mecanismo para ajudar organismos a descobrirem que tipo de recompensa é possível num dado ambiente. 35 milhões de anos depois, na árvore evolucionária, a inveja parece mesmo inata no ambiente escolar. Nós temos um drama entre o pessoal. Eles normalmente brigam por coisas desnecessárias e pequenas, então com certeza eu já vi a inveja. O ensino médio é um período na sua vida em que tenta descobrir quem é e passa por coisas diferentes e olha para outras pessoas. Tem as meninas que têm inveja do visual das outras e os meninos que têm inveja dos outros com as meninas e sempre tem aquele que tem tudo. Alguém que chega com roupas novas, essas coisas, ou então um iPod ou um telefone novo, as pessoas olham aquilo e pensam, eu quero isso, eu preciso sair para comprar, ou talvez eu possa roubar dele. Se a inveja é inerente à humanidade, então o que se tornou a sociedade? O vício virou virtude? Os 7 pecados capitais. 7 tentações a serem evitadas a todo custo moral. Mas na sociedade de hoje, pecados como o da inveja fazem o mundo girar. Trabalhando duro, trabalhando para crescer, você pode ter ou ser tudo o que quiser nos Estados Unidos. E toda a cultura é baseada nisso. A parte feia disso é que, para que tudo funcione, você tem que vivenciar a inveja, tem que vivenciar a sensação de carência das coisas. A inveja pode ser a máquina através da qual o país funciona. Nos Estados Unidos, os gastos com consumo chegam a 2/3 da economia. Tente manter isso se todos estiverem felizes com o que têm. Sociedades ricas tentam encorajar a competição entre as pessoas porque você precisa disso como base para gerar riqueza. E assim criamos pessoas para serem competitivas em nossa sociedade e, como consequência, alimentamos mais inveja. Uma das melhores maneiras de se alimentar a inveja é através da publicidade. Ainda vemos uma propaganda e pensamos, eu preciso de um carro maior. Ou, espera aí, meu vizinho tem isso, também quero um. Suprir carências e inspirar inveja sempre foi o objetivo das agências de propaganda. Eles usam isso há centenas de anos e dá certo sempre. Algumas propagandas fazem você querer o que os outros têm, mas as mais eficazes são as que vendem a inveja diretamente. O antepassado deles é a propaganda do Cadillac de 1915, que dizia, quando você alcança algo importante, dá o que falar. A mensagem subliminar era, compre um Cadillac e você será alvo de inveja. E esse pode ter sido o primeiro exemplo de um anúncio que admitia abertamente que não só vivenciamos a inveja querendo o que os outros têm, mas queremos que os outros nos invejem. Queremos ter algo para mostrar e para inspirar os outros a não gostar de nós por causa disso. Se quiser buscar a inveja na sociedade moderna, não precisa procurar muito além de seu escritório.
não há nada de novo. Aristóteles escreveu sobre inveja no local de trabalho no ano 4 a.C. Acho que ele disse algo como: são os ceramistas que invejam outros ceramistas. As pessoas do mesmo meio profissional são mais competitivas entre si, sentem-se ameaçadas por um rival que é da mesma área. O que era verdade na Grécia Antiga continua verdade no local de trabalho de hoje. 3/4 dos empregados dizem que testemunharam a inveja pelo menos uma vez no mês anterior. 1/3 dos empregados dizem que testemunharam sérios esforços para que um rival fosse prejudicado. Eles podem começar maledicência ou elogios irônicos. A inveja pode levar até à sabotagem no trabalho. Em situações de trabalho, felizmente, a maioria das invejas é benigna, é bem insignificante. As pessoas tendem a superá-la. Mas acho que sabotagem é feita de tal maneira que você não consegue detectar. O mundo da tecnologia moderna permite uma certa dose de voyeurismo, criando pontes fáceis para a inveja. Vivemos agora num mundo tomado pela cultura da inveja. E temos a crença bizarra de que, derrubando a sua casa, a minha vai parecer melhor. O que é irracional e psicótico, sabe, ao máximo. A forma de inveja chamada de Schadenfreude às vezes faz das celebridades seu alvo. Em termos de Schadenfreude, Martha Stewart deve ser um exemplo recente. É uma pessoa que foi a julgamento e foi presa por informações privilegiadas. E há uma certa satisfação entre as pessoas que achavam que ela representava um padrão de perfeição. Há um elemento de injustiça nisso e as pessoas também gostam de ver essas pessoas por baixo. O problema da inveja é que ela é insaciável. Mesmo entre as classes altíssimas, a estratificação acontece. É igual ao pátio da escola de novo. Tinha um cara com um iate de 30 metros numa exposição de barcos e tinha um de 39 metros ao lado dele. Ele disse: o meu parecia uma sucata. E quando os iates de 120 metros foram construídos, um árabe apareceu com um de 150. Então isso não acaba nunca. Você está sempre nessa roda viva. A inveja do iate pode parecer uma diversão inocente, mas como todo tipo de inveja, pode haver um grave custo social. A inveja é questão de status relativo. Então, ter itens de marca ou de designers, dirigir um carro caro e esse tipo de coisa são maneiras de ostentar seu status, são maneiras de se gabar. E se gabar, se você pensar bem, é uma forma de agressão. Então, é questionável se é ou não uma coisa inteligente para a sociedade. Se algumas nações acabarem possuindo bens cada vez mais escassos, teremos um motivo de preocupação de que a inveja das pessoas de outras nações possa chegar a vários tipos de hostilidades e conflitos em torno do planeta. Pensamos na água, pensamos na comida. Nações que têm esses recursos deviam pensar em como minimizar a inveja dos seus vizinhos. Pensando no futuro, podemos ter muitas preocupações. A inveja pode ser difícil de se definir. Sem ela, não haveria progresso. Com ela, não pode haver paz. É o que parece. E através da história, voltando a Sigmund Freud, a Dante, ao Papa Gregório, à própria deusa romana da inveja, o monstro de olhos verdes continua como uma tentação fatal para todos.